Você não consegue mudar sozinho. A gente tenta, mas continua preso. Mas e se não depender de você? E se tudo já tivesse mudado há muito tempo? Jesus veio para transformar. Ele tocou, curou, restaurou. Mas ele foi além. Na cruz, ele pagou o preço. Carregou a culpa, a dor, o pecado. Levou sobre si aquilo que nos prendia, aquilo que a gente não conseguia vencer. Parecia o fim, mas não era o fim. A morte não venceu. A cruz não foi o fim da história. Ele venceu a morte. Agora existe um novo caminho, uma nova chance, uma nova vida. Ter vocês aqui conosco nesta noite. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, e que o Senhor esteja presente na sua vida e em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Amém? E aos demais, que a bênção do Senhor seja conosco também. Amém, queridos? Hoje nós estaremos falando, continuando, falar um pouquinho sobre esse tema tão lindo que Jesus mudou tudo. E a minha mensagem de hoje é o que está te prendendo. Então tudo vai ligar a Cristo. E isso é muito bom, Porque vai edificando a nossa vida. E eu quero ler com vocês em João, no capítulo 8, no versículo 31 ao 36. É um pouquinho grande, alguns versículos, mas para a gente entender um pouquinho sobre a história que nós vamos estar falando. Amém? 31 diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como que você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: Digo a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Amém, queridos? Eu vou dar só uma pincelada sobre a Páscoa, porque o pastor Elias já pregou no primeiro domingo, o pastor Heber pregou no domingo passado, e eles já falaram bastante sobre a Páscoa. Então, para quem não ouviu, para quem não esteve conosco nesses outros 2 domingos, eu vou então dar uma passadinha bem por cima, para não ficar tão cansativo, e também para não ficar a mesmice, Tá sempre falando a mesma coisa. Então vamos lá. A Páscoa tem um significado muito profundo. É mais do que uma data comemorativa. Desculpa. Ela é uma história de libertação. E ela começa então lá no Antigo Testamento, lá no Egito, quando o povo de Israel, ele estava sendo escravizado, quando ele estava sem saída e sem esperança. E Deus prepara então um livramento para o povo, que é um cordeiro. E que esse cordeiro seria sacrificado. E o sangue desse cordeiro iria então ser colocado nos umbrais das portas. Ou seja, seria colocado, pincelado no batente das portas daquelas casas. Quando o anjo da morte passasse por aquelas casas ali na vila,
e ele visse então aquele sangue na porta, ele pularia aquela casa, né? Ele não sacrificaria o filho mais velho, ou seja, o primogênito daquela família. E aquele cordeiro, queridos, ele representava proteção, livramento, libertação para aquele povo. Mas tudo aquilo apontava para algo ainda maior, para algo que ainda viria. E no Novo Testamento, já mais próximo de nós, né, vamos trazer mais para nós, no Novo Testamento, nós vemos o cumprimento desta promessa. E qual é esse cumprimento? Jesus. Ele é o Cordeiro Pascual. Aquele que não só cobre, né, apenas o sangue nos umbrais das portas, mas é aquele que limpa o pecado do nosso coração. A cruz, queridos, não foi o final dessa história. Foi o começo do livramento das nossas vidas. Foi o começo da libertação do povo daquela época e para nós hoje. Mas existe uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. Se Jesus já conquistou a liberdade lá na cruz, por que ainda nós vivemos presos? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós e responder também para nós. Por que ainda nós ficamos presos em algumas coisas? Muitas vezes não estamos presos em coisas externas, e sim em coisas internas. Vou dar um exemplo para vocês. Presos à rejeição, presos à baixa estima, presos ao orgulho, presos à ansiedade, presos ao ressentimento, presos à falta de perdão. Queridos, vocês sabiam que não liberar perdão, quem sofre mais é a pessoa que foi magoada do que aquela pessoa que magoou? É como se a pessoa que foi, ali magoada, ela estivesse com as mãos sufocando aquela pessoa que te magoou. Enquanto você não libera perdão para aquela pessoa, a sua mão ainda está ali, no pescoço dela. E é assim algo profundo para a gente pensar e entender. E é possível, queridos, estarmos dentro da igreja e ainda estarmos presos. É possível cantar louvores como esse que nós cantamos hoje aqui, nesse momento, e sobre liberdade, e ainda continuar acorrentados por dentro, acorrentados por situações, acorrentados por tantas coisas. E hoje Deus, Ele não quer só falar comigo ou com você. Ele quer nos revelar nos revelar algo que nos tem prendido. Ele quer trazer para nós nesta noite o que tem feito você parar, você estacionar. E não adianta nós celebrarmos a Páscoa e continuarmos presos no Egito, carregando aquilo que Jesus já levou na cruz. E então hoje, queridos, é dia de nós confrontarmos algumas dessas prisões. Amém? E eu separei 3 aplicações para nós. Primeira, presos pela culpa. Em Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A culpa, queridos, é uma prisão, é uma das prisões, porque tem outras. A culpa é uma das prisões mais silenciosa que existe.
ela não faz barulho. Porém, ela faz um estrago gigantesco. E ela tem poder para impedir nós de vivermos. E muitas das vezes nós não damos crédito à culpa, a sentir culpa. E ela é terrível. A culpa, ela aprisiona a nossa mente, ela aprisiona o nosso coração. Ela tem poder para paralisar a nossa alma. Olha como o negócio é profundo. Ela tem poder para fazer com que nós vivamos no erro, preso àquele erro. Como se não houvesse mais saída. Como se não houvesse um recomeço. Como se nós não merecêssemos o perdão e o recomeço com Deus. Uma nova chance. Tem pessoas que já pediram perdão a Deus pelas suas falhas, pelos seus pecados, mas continuam sentindo indigna, até mesmo de fazer uma oração. Tem gente, queridos, que nós já ouvimos, diz assim: se as pessoas soubessem quem eu era no passado, ou se as pessoas soubessem, me conhecessem, antes de conhecer a Cristo, nem mesmo iriam falar comigo. Queridos, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Deus diz que usaria de misericórdia com as nossas iniquidades. E dos nossos pecados jamais se lembraria. Jamais se lembraria. Jamais Ele irá apontar para você o que você fez de errado. Quando Deus perdoa, queridos, Ele não fica trazendo o passado à tona. Ele realmente decide não considerar mais aquilo que passou, que já está lá atrás. Hoje cedo já é passado, queridos. Meio-dia já foi, já passou. Não existe mais. Daqui a pouco a noite acaba, hoje já foi passado. E se você pecou hoje, peça perdão a Deus. E Ele vai te perdoar. Amém? E eu trouxe alguns exemplos para nós. E um deles é Judas. Judas traiu Jesus, E depois de que foi tomado por uma culpa muito intensa, ele não conseguiu lidar com essa situação. E infelizmente ele tirou a sua própria vida. Olha como a culpa, ela é terrível, como ela arma laços para o ser humano. E a culpa, quando ela não é levada a Deus, ela pode sim destruir pessoas. Ela pode sim levar até uma pessoa tirar a sua própria vida. Outro exemplo para nós, Davi. Davi, depois que pecou, disse que enquanto ele ficou em silêncio, guardando para si o seu pecado, seus ossos envelheceram. E ele estava sendo consumido pela culpa. Olha como é terrível a culpa. Enquanto ele guardava para si o pecado que ele cometeu, os seus ossos então estavam enfraquecendo por causa da culpa. Ele estava sendo consumido pela culpa. E a culpa não tratada, queridos, ela adoece o ser humano. Mas quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, Deus nos traz alívio e paz. Esse é o Deus que nos perdoa. Esse é o Deus que caminha conosco. A culpa pode nos levar para dois caminhos. Primeiro, como Judas, a destruição. Ou Davi, para a restauração. Então nós temos dois caminhos. A diferença está, queridos,
em nós levarmos diante de Deus tudo aquilo que tem nos causado culpa, tudo aquilo que tem pesado o nosso coração, tudo aquilo que tem cobrado a nossa mente e a nossa consciência. Sabem como que a culpa nos faz viver? Como se ainda devêssemos algo a alguém. Mas Jesus, Ele já pagou tudo lá na cruz. Nós não devemos nada a ninguém. Por mais que o inimigo tente nos acusar, por mais que o diabo se levante e aponte para você o dedo sujo dele, e mostre na sua cara o que você fez de errado, Deus te perdoa. Deus te perdoa. Nós temos um advogado para lutar ao nosso favor. Não fomos chamados para carregar culpas, e sim para vivermos na graça. Amém? Nosso segundo ponto, presos pelo medo. 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você sabia que nem toda prisão ela é construída por grades? Algumas prisões são construídas por pensamentos. Não são por grades. São por pensamentos, maus pensamentos. E o medo, queridos, ele nos aprisiona a essa prisão de pensamentos, trava as nossas decisões. Ele segura os nossos sonhos e enfraquece a nossa fé. Olha como o medo, ele age na nossa mente, no nosso coração. Muitas pessoas não avançam porque estão dominadas pelo medo. Estão fragilizadas pelo medo. Tem medo do que vai acontecer amanhã. Queridos, o amanhã pertence a Deus. A nossa parte é descansar no Senhor. É confiar. Você orou? Colocou na mão de Deus? Agora descanse. Porque você não vai conseguir resolver o que vai acontecer amanhã. O que você tiver que viver amanhã, você vai viver. O que você tiver que aprender amanhã, você vai aprender. Pedro, quando ele estava indo, querendo, aquela coisa toda, a ousadia toda, querendo andar sobre as águas, no começo até que ele foi muito bem. Senhor, eu quero ir até o Senhor. Jesus, vem. Aí lá vai o Pedro, todo animado, botou o pé na água. Opa, não estou afundando, vou ir, E foi, de boa, ficou lá em pé, lá na água. Mas, de repente, ele olhou para o vento. Aquele vento no meio do mar, aquele oceano bravio lá. Ele olhou para o vento e o que aconteceu? Ele teve medo. Ele teve medo e por causa desse medo aconteceu o quê? Ele começou a afundar. O medo, queridos, ele nos faz esquecermos que Deus está conosco todos os dias. O medo tem esse poder de nos fragilizar, de fazer esquecermos que Deus está conosco. Outro exemplo para nós, que assim como Pedro, os discípulos também estavam em alto mar, ali na tempestade, só que com uma diferença. Jesus estava dentro do barco, junto com os discípulos. Ali com Pedro ele estava no mar, lá fora. Agora ali não, ali Jesus estava dentro do barco. Mas mesmo assim, queridos, os discípulos sentiram medo. Mesmo assim,
Eles foram lá, opa, acorda o mestre, a gente vai afundar, acorda o mestre. Não foi assim? Olha o medo deles de morrerem afogados. Olha o medo. O problema, queridos, não era a tempestade que Pedro estava enfrentando na hora de andar no mar, ou que os discípulos estavam com medo que afundasse o barco. O problema era que o medo era maior do que a fé deles. Esse era o problema que cercava esses homens. O medo nos faz perder o foco. E quem é o nosso foco? Jesus é o nosso foco. O medo nos faz parar de enxergar Jesus. O medo nos faz perder a direção. E aqui quando os discípulos, viram que eles iam afundar, qual era o medo desses homens? O que eles perderam? Eles perderam a confiança. Eles não conseguiam enxergar que quem estava no barco era Jesus. E quando a verdade, que é a palavra de Deus, quando ela entra na nossa vida, queridos, quando nós lemos diariamente a palavra do Senhor, tudo que nos causa medo, ela começa a perder a força. Porque nós começamos a ver versículos que nos ajudam a meditar aquele momento difícil que nós estamos enfrentando. Aquele momento de dor, aquele momento de dúvida. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós nos fortalecemos e o nosso medo enfraquece. A palavra de Deus não apenas nos informa das coisas, das histórias, do que aconteceu. A palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. Ela nos cura e ela nos liberta. Nosso terceiro ponto, presos ao passado. E eu quero ler com vocês em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, em algumas versões da Bíblia, são as coisas velhas, passaram. Eis que se fizeram novas, ou eis que tudo se fez novo. Em algumas versões, Só muda um pouquinho, mas é o mesmo sentido. O passado, queridos, para alguns, pode até ter sido vergonhoso. Pode até ter nos humilhado, pode até ter nos envergonhado de alguma forma ou outra. Mas ele não pode, o nosso passado, ele não pode continuar governando as nossas vidas no dia de hoje. Ele não tem esse direito. E existem pessoas que vivem presas, não só nas coisas ruins que praticou no passado, mas também vivem presas em palavras malditas, que foram lançadas sobre as suas vidas. Quando a gente estava pastoreando a outra igreja, antes de vir para Hope, eu trabalhava muito com os pais das crianças do Kids. E ali eu percebia muito que as mães, principalmente as mães, que ficam mais tempo com as crianças, lançava palavras de maldição sobre os filhos. E às vezes nem era por querer, não era por maldade, mas mesmo assim elas acabavam lançando. Esse moleque aqui é isso, aquilo. Esse moleque aqui não para, essa menina é preguiçosa. Então são palavras muito fortes que nós lançamos sobre a vida dos nossos filhos. E essas palavras, queridos, têm um poder terrível na vida dos nossos filhos. Eles vão crescer adolescentes rebeldes, vão crescer jovens rebeldes e se tornarão adultos rebeldes, por causa de uma palavra que nós podemos ter lançado sobre a vida dos nossos filhos. Então, cuidado. Cuidado quando a gente for falar, for repreender, for corrigir um erro dos nossos filhos. E nós pais temos que aprender também, vou pegar um gancho aqui,
de elogiar os nossos filhos. Isso faz muito bem para as crianças, para um adolescente, para um jovem e para nós adultos. Como é bom ser elogiado, não é verdade? E as crianças também gostam disso. E isso faz bem, traz saúde para eles como pessoa. Sabe, você declarar bênção sobre a vida do seu filho. E isso faz e fará toda a diferença. E essas pessoas então que tiveram, palavras duras, palavras de maldição lançadas sobre a sua vida, marcaram essas pessoas, marcaram essas vidas profundamente. Profundamente. Causaram feridas. E muitas dessas feridas ainda não foram cicatrizadas. Não foram cicatrizadas. Deus, queridos, Ele não ignora o nosso passado, viu? Deus não ignora. Mas Ele se recusa. Olha só. Deus se recusa em nos manter nele. Ele não quer que você viva no passado. Deus não quer que você viva preso no passado. O que você fez, passou. Se você errou, você maltratou, passou, é do passado. Hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Deus nos deu a oportunidade para fazer a diferença, para fazer melhor, para fazer o certo. Temos aqui 2 clássicos exemplos quando o assunto é passado. Primeiro, a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela ficou presa ao passado quando ela olhou, para trás. Deus estava ali preparando algo maravilhoso para ela e para a sua família. Deus estava libertando esta mulher, libertando a sua família daquele lugar que seria destruído por Deus. Mas a curiosidade daquela mulher, fez com que ela olhasse para trás. E quando ela olhou, aquela terra, aquela cidade que ela amava tanto, seus amigos, as amigas que ela tinha lá ficaram. O que aconteceu? Ela virou uma estátua de sal. Ela desobedeceu a ordem de Deus. Queridos, eu vou contar um segredo para vocês. Para vivermos o novo de Deus, nós não podemos olhar para trás, para aquilo que Deus deixou para trás. Para vivermos o novo de Deus, nós temos que olhar para o foco, que é Jesus Cristo. A nossa vida tem que ser direcionada para frente. Se você errou lá atrás ficou. Caminhe para frente. Sabe, tenta mudar, tenta melhorar, tenta ser mais amável, mais paciente, seja mais presente. Ore mais, jejue mais, lê mais a Bíblia. Tudo que você não fazia lá atrás, ficou. Esquece, caiu no mar do esquecimento, como a Bíblia diz. Agora é daqui para frente. E viva o novo de Deus. Já José, ao contrário da mulher de Ló, não permitiu que o passado dele definisse o seu futuro. Olha a diferença. Ele não permitiu que o passado dele definisse o seu futuro, que é o que nós também temos que fazer nessa noite, não permitir. Quando ele foi vendido como escravo e traído, pelos seus irmãos ali no deserto, injustiçado por muitos, ele escolheu não viver pela dor. Ele escolheu viver pelo perdão. Olha a diferença. O passado, ele pode nos prender de várias maneiras, queridos. Pela dor, pela saudade, pela culpa ou pelas lembranças. Então ele pode nos prender de várias maneiras.
E nós podemos ter vivido um passado, como eu disse, sofrido, doloroso. Né? Que às vezes fala, pastora, mas você não entende o meu passado. Você não sabe o que eu passei. Você também não sabe o que eu passei. Não é? Então a gente não pode desmerecer o sofrimento de qualquer pessoa. Meu sofrimento é o meu sofrimento. O seu sofrimento é o seu sofrimento. Então nós não podemos desmerecer. Cada um, né, cada sofrimento tem a sua dor, tem o seu peso, tem o seu valor para a pessoa que está sofrendo. Então nós podemos sim ter passado por este momento dolorido, difícil. Traumático até. Porque quantas vezes, né, nós vimos aí documentários de crianças, né, que foram violentadas. Isso é traumático para uma criança. Imagina uma criança crescer dessa forma, irmãos. Você já parou para pensar nisso? O sofrimento dessa criança. Se ela não tiver um acompanhamento, se ela não tiver alguém do lado dela para ajudar, essa criança vai crescer um adulto traumatizado. Mas Deus, né, Ele tem poder para transformar a nossa dor, a dor do nosso passado, em propósito. Em propósito que testemunhe a glória de Deus. Um propósito que ganhe vidas, que salve vidas. E quem vive preso no passado, queridos, essa pessoa não consegue enxergar o que Deus está fazendo no dia de hoje. Muito menos o que Deus irá fazer amanhã. Já estou terminando, encerrando a nossa mensagem. Jesus, queridos, Ele não morreu para nos visitar em uma prisão. Você acha que foi fácil para Jesus enfrentar a cruz, enfrentar todo aquele sofrimento dele, toda aquela dor? Para nós que acreditamos, que confiamos, que entregamos a nossa vida a Ele, continuarmos vivendo no passado, presos ao passado. Então todo esse sofrimento, todo esse amor, né, que foi demonstrado ali na cruz, não valeu de nada para nós? Ele já conquistou a liberdade na cruz, queridos. Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas prisões. Ele levou sobre si. Agora cabe a nós decidir se nós vamos tomar posse, se nós vamos viver ou se nós não vamos viver essa bênção, né, de que Deus deu a cada um de nós. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite carregando um grande peso, um peso de culpa, um peso de medo, um peso do passado, ou qualquer outro tipo de peso, né, que eu não tenha citado aqui na nossa mensagem. Mas diante da cruz, queridos, a forma que você chegou aqui nessa noite, você pode voltar diferente para sua casa. Não sou eu que vou curar a sua dor. Não sou eu que vou levar aquilo que tem prendido você. E sim Jesus. Porque a cruz é um lugar de entrega. Se você chegou aqui com culpa de algo que você fez, para quem quer que seja, a cruz é um lugar de entrega. A cruz é um lugar de perdão. Se você entregar na cruz o seu medo, você irá receber paz de Deus. Se você entregar na cruz o seu passado, aquilo que te atormenta, você irá receber
de Deus, da parte de Deus, né? Um novo começo, uma nova vida. E isso faz toda a diferença para nós, queridos. Nós conhecemos um irmão que o passado dele não foi tão bom assim, e ele precisou, né, ficar atrás das grades por um tempo, alguns anos. E a oportunidade que nós tínhamos, né, de mandar carta para ele, de mandar uma oração, de estar intercedendo, né, uma mensagem de força, de fôlego, né, para que ele pudesse ter um pouco mais de paz, de tranquilidade ali naquele lugar, porque eu não tenho noção, não imagino como deve ser terrível aquele lugar. Só quem viveu ali dentro é que sabe. Mas nós usamos de imaginação que deve ser o inferno aqui na terra. Não deve ser nada bom, né? Pelo que a esposa nos contava, era um lugar terrível. E quando ele, né, foi liberto, que ele teve a soltura, que ele pôde sair daquele lugar e voltar para a sua casa, voltar para o caminho, né, de Deus, estar na igreja, louvando e adorando ao Senhor. Ele falou assim: eu nunca dei tanto valor para a minha liberdade como estou dando hoje. Eu nunca valorizei a minha liberdade, a liberdade que eu tinha lá no passado, né, de que eu podia fazer qualquer coisa e escolhi fazer coisa errada. Eu não dava essa liberdade, E aí a gente, conversando com ele, ele pôde mostrar para nós que ele estava arrependido do que ele tinha feito no passado. Que ele estava recebendo uma nova oportunidade de Deus para fazer a diferença, para ser diferente. Poder criar os seus filhos de uma forma diferente. E eu quero ler com vocês um último versículo que diz assim, em Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós éramos presos ao pecado, queridos. E Cristo nos libertou. Nós éramos presos à culpa. E Cristo nos libertou. Nós éramos presos em erros. E Cristo nos libertou. Nós estávamos andando de passos largos para ir para o inferno. E Cristo nos libertou. E este versículo também fala: permanecei, pois, firmes. Os dias difíceis, os dias maus virão, queridos. Nós não estamos isentos disso. Não estamos isentos de passar por um desemprego, de estar doente, de perder uma mãe como eu. Nós não estamos isentos disso. Nós estamos aqui na terra. Nós somos sujeitos a dores. Não é porque você é crente que você não vai sofrer, viu? Se alguém te falou isso, me desculpa, mas não é verdade. Nós vamos sofrer sim. Só que há uma grande diferença. Deus está conosco. Sabe quando você lê lá na Bíblia que a paz que excede todo entendimento, ela é sobre nós? É essa paz que eu estou vivendo hoje. A paz que excede todo entendimento. Estou sofrendo? Claro, é minha mãe que partiu. Choro? Sim, muitas vezes. Lembro dos dias lindos, maravilhosos que passamos juntas. Mas a paz que excede todo entendimento tem me dado forças, tem suprido as minhas necessidades para continuar e dizer a vocês que vale a pena. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Vale a pena adorar o nosso Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa epístola, queridos, ele estava alertando os irmãos. Para quê? Para que permanecessem firmes. Por quê? Porque é possível voltarmos a viver,
Olha só, é possível voltarmos a viver, né? A estarmos, infelizmente, a voltarmos a ser presos ao passado, presos à culpa. Então é possível sim, mas estejam firmes, se fortaleçam no Senhor. A palavra de Deus vai nos fortalecer. A liberdade que temos em Cristo Jesus, queridos, não é algo que nós conquistamos, viu? É um presente de Deus. E já pago por um alto preço na cruz do Calvário. Cristo pagou por nós. O sacrifício que Ele fez ali, por amor, por mim e por você, foi pago. Todo o nosso passado diante de Deus. Amém? Nós vamos nos colocar de pé. E eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que quem foi liberto por Cristo não nasceu, olha só, para voltar às correntes da prisão. Você é liberto em Cristo Jesus. Deus, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome, pois a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz em nossas vidas. Senhor, neste momento eu quero orar e interceder pela tua igreja, pelos teus filhos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor esquadrinha o nosso coração. O Senhor sabe muito bem o que passa em nossas mentes. Senhor, em nome de Jesus, se há alguém aqui em nosso meio que ainda está preso no passado, na culpa, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e quebramos toda a cadeia de maldição que esteja ainda segurando esta pessoa, Pai. Que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo medo que nos assola, Deus, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam ao nosso lado, nos fortalecendo, nos dando graça, sabedoria, para lidarmos com os dias difíceis que todos nós enfrentaremos um dia. Senhor, nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu poder, e o nosso foco é Jesus Cristo. A nossa vida é do Senhor, e tudo que há em nós pertence a Deus. Senhor, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal. Nos livra, Senhor, das ciladas do inimigo sobre as nossas vidas. Guarda a nossa casa, guarda, Senhor, os nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo. Guarda os nossos netos. Que os anjos do Senhor estejam acampados em nosso lar, nos protegendo, ó Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que saem para trabalhar amanhã cedo, para aqueles que vão para a escola, para a faculdade. Que a tua graça os alcance, que os anjos do Senhor estejam ao lado deles, protegendo, livrando, dando graça, sabedoria, Senhor. Deus, eu e a minha casa servimos ao Senhor com alegria. E eu sei, ó Deus, que tudo tem um propósito do Senhor, para aqueles que creem em Deus, que confiam no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, tenham uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana cheia de vitória. Amém, queridos? E creia que o Senhor está com você todos os dias. O Senhor está no nosso barco. Não tenha medo, o Senhor é conosco. Amém? Deus abençoe, uma semana de vitória em nome de Jesus.